Agora eu vou chamar a Maíra Goulart, que é cientista política, professora, que trata desses temas, para conversar um pouco ainda sobre essa questão, né? Ainda sobre essa disputa e essa derrota do governo nas comissões, mas também a gente já vai passar para outro tema que é correlato a isso, que é essa dificuldade eleitoral, da popularidade do governo Lula, que mais uma vez, uma outra pesquisa hoje, 24 horas depois da anterior, da Genial Quest, agora sim a Atlas Intel, mostra de fato a dificuldade do governo em se movimentar, em quebrar a popularidade, também ganhar popularidade, quebrar a polarização, desculpa, e ganhar popularidade. Professora, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Começo perguntando à senhora o seguinte: está se reclamando muito dos personagens da oposição nas comissões principais aí. Mas, de qualquer forma, é a representação do Congresso, queira-se ou não. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: o que acontece a partir de agora? O governo vai ter muita dificuldade. Você imagina, CCJ, né? A nova presidente da CCJ, como elencado aí pelo Valdemar Costa Neto, segundo o Congresso em Foco, é a deputada que mais votou contra o governo. O Nicolas Ferreira já colocou peruca, fez um discurso efetivo no trio elétrico do Bolsonaro na manifestação, disse que vai ter um amplo debate, mas já fala em homeschooling. Enfim, o governo Lula está se perdendo nessa negociação efetivamente nesse começo de 2024, professora. Muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a sua chave de abordagem é boa quando você fala que eles são personagens eleitos, né? Inequivocamente de extrema direita, mas com muita densidade eleitoral. O deputado Nicolas Ferreira, ele foi o deputado mais bem votado do Brasil. Ele teve 1,5 milhão de votos. Então, mais do que... não foi uma vitória do governo, mas uma devida acomodação de forças políticas democraticamente eleitas. A gente não pode esquecer que a extrema-direita é um movimento popular, no sentido de que tem densidade eleitoral, tem adesão em diversos segmentos populacionais. Outro elemento que eu acho muito importante a gente conversar é a importância da Comissão de Educação e do tema da educação para a extrema-direita no Brasil e no mundo. Quando o Nicolas fala de homeschooling, né, ele está enunciando uma chave que é muito importante nessa dicotomia entre extrema-direita e o campo democrático, o campo progressista, né? A extrema-direita entende a educação, principalmente a educação básica, porque em relação à educação superior, ela tem outros problemas. Ela acha que a educação superior ela é ideológica, ela não deve ser pública, ela deve ser privada, há um negacionismo científico, mas no tocante à educação básica, há uma oposição entre a extrema-direita, que entende que a educação básica, a educação de crianças e jovens é responsabilidade da família e que pode ser ministrada a partir de valores religiosos e que cada família tem que ter o direito de escolher os valores e dar o conteúdo religioso que desejar, e o entendimento do setor democrático republicano de que educação é algo que tem que ter valores públicos e dentro desse caráter público um conteúdo laico determinante. Por isso que esse tema da educação é tão importante para a extrema-direita. Lá atrás, no PNDH3, em 2008, quando começa-se uma discussão sobre gênero nas escolas, conteúdo afro, né, afro-religioso, respeito às religiões afro, a gente já tem ali uma reação dos segmentos mais conservadores da sociedade que entendem esse campo como um campo nevrálgico para uma disputa ideológica. Agora, perfeito. Agora, professora, diga-me uma coisa. Essa dificuldade do governo, né, dos atores do governo, dos principais atores
em relação a essa negociação. Tem coisas que são inevitáveis. O PL conseguiu muito voto, tem direito de escolher efetivamente ali os integrantes das comissões, mas sabe-se que seria possível, a gente está falando mais uma vez aqui de pessoas democraticamente eleitas pelas urnas eletrônicas. O PL conseguiu, pelas urnas eletrônicas, é bom que se diga, a maior bancada do Congresso. Efetivamente. E é isso que dá ao PL, a partir das urnas eletrônicas, o comando das principais comissões, né? Então, se a oposição ou se determinados setores criticam as urnas eletrônicas estão aí e colocaram democraticamente os principais integrantes do PL nas principais comissões da Câmara, coisa que vai atrapalhar muito o governo PT. Vai atrapalhar muito as pautas de esquerda. Mas eu queria comentar com a senhora o seguinte: que dificuldade é essa do governo, mesmo o PL saindo forte das urnas, de não conseguir efetivamente... A Gleisi agora, a presidente do PT, reclamou, né, criticou, disse que o Arthur Lira poderia ter negociado mais, poderia ter esperado mais. Enfim, que dificuldade é essa do governo e dos petistas em não conseguirem efetivamente, se não ganhar as comissões, pelo menos colocar pessoas ou políticos um pouco mais, menos, vamos dizer assim, polarizantes, se é que existe essa palavra que eu estou inventando agora, políticos menos polarizantes. A impressão que eu tenho é que o governo, o cenário para o governo é tão ruim em relação a Detone, ao próprio Nicolas, que o Fraga na Comissão de Segurança Pública é o nome mais palatável para o governo, entendeu? O Alberto Fraga, que é um representante da bancada da bala, mas que, de certa forma, durante a pandemia se desentendeu com o ex-presidente, na época, o então presidente Bolsonaro. Ainda tem ali mágoas, a gente teve com o Fraga aqui há 2 semanas, conversou com ele. Fraga tem um discurso hoje, até um discurso um pouco menos agressivo. Isso não quer dizer que o Fraga não vá, com o passar do tempo na Comissão de Segurança, vamos dizer assim, acelerar e esticar essa corda. Mas o Fraga hoje, em relação a essa oposição mais agressiva em relação ao governo Lula, talvez seja o nome mais palatável. Mas voltando à questão aí, a partir dessa análise até mais longa que eu fiz aqui, o que é que representa, por que o governo não consegue, de fato, essa negociação mais efetiva dentro do Congresso? O que é que está em jogo nisso? Bem, eu tendo a crer que a gente não pode pensar apenas em termos de uma derrota do governo. Tem alguns fatores aqui, né? Primeiro é a importância dessas comissões para o PL e para a extrema-direita, uma vez que elas vão dar visibilidade para nomes que podem sair como candidatos para as eleições municipais. A Comissão de Educação ela é muito midiática, e assim como outras comissões vão aparecer, né, vão ser uma tela para que essas lideranças da extrema-direita produzam conteúdo. Outro elemento diz respeito aos ciclos eleitorais. Talvez o governo esteja se orientando da seguinte maneira: essa meiuca tem o início do governo, o meio do governo e o fim do governo. Isso vai ajudar a gente a debater depois a pesquisa eleitoral. Essa chave é importante. Governos tendem a ter uma leve queda, nessa meiuca, nesse meio de governo, para poder, porque assim que vencem, né, tem o rescaldo da eleição, que é uma popularidade elevada, vai havendo desgaste associado à própria ideia de governo. Governar desgasta a popularidade, e no final do governo é preciso tomar medidas, né, de recuperação econômica e medidas de recuperação da popularidade para que você seja capaz ou de se reeleger ou de fazer seu sucessor. Talvez essa negociação pareça uma derrota no meio do mandato para ser uma vitória no final do mandato. Muito bem, professora. E mais de alguma forma, neste ano é um ano eleitoral. A gente tem, como a senhora bem observa, essa meiuca aí, que é esses dois
anos que ficam entre o primeiro e o último ano, mas é um ano eleitoral e é um ano onde essa visibilidade em determinados setores como educação, segurança, CCJ, pode sim vazar para além do Congresso, né? E acabar também aí dificultando um pouco essa vida, não só do governo em relação a projetos, mas também em relação à própria eleição. Ou a gente não consegue fazer essa ponte tão clara em relação às eleições municipais? Bem, o PT está se orientando nessa eleição municipal de uma forma diferente da que orientou ele na eleição de 2020. Enquanto em 2020 houve uma marcação de posição, uma opção por marcar posição e ter cabeça de chapa, né, ser o candidato principal e fazer essa disputa ideológica no maior número de municípios, nessa eleição municipal a estratégia mudou. E a estratégia passou a ser apoiar de maneira pragmática candidatos com conteúdo ideológico ou não, mas que sirvam, né, que tenham viabilidade eleitoral na localidade. Então ele quer, o PT, né, e o campo progressista está fazendo uma opção por candidaturas locais mais viáveis, não necessariamente com grande conteúdo ideológico, mas que possam servir de cordão de isolamento para a extrema-direita na eleição de 2026. Então, talvez esse pragmatismo ele esteja orientando o governo a partir de uma ideia, de um fio condutor, que é fazer um cordão de isolamento para a extrema-direita e evitar o seu avanço até 2026. Já agradecendo aqui a participação da senhora, mas é o próximo tema que a gente vai tratar aqui com o representante da Atlas, o que fez essa pesquisa hoje da popularidade do Lula. Como é que a senhora avalia esse momento do presidente Lula? Muito claramente, aquela declaração sobre Israel teve um efeito na popularidade, porque os evangélicos acabaram na avaliação de ontem, né, da pesquisa de ontem, acabou mostrando que a irritação dos evangélicos ou a desaprovação dos evangélicos acabou contribuindo muito com essa queda na popularidade do presidente Lula, e essa pesquisa hoje da Atlas acaba confirmando um pouco isso. Queria rapidamente aqui, para não perder a oportunidade em relação a essa pesquisa. Muito obrigado. Perfeito. Eu acho que tem duas chaves de leitura para essa pesquisa. Uma é econômica, e aí a gente entende, na verdade são três. A primeira, econômica, e que diz respeito à inflação dos alimentos, que afeta sobretudo as camadas populares, que são segmentos que têm uma adesão maior às religiões evangélicas. Então, talvez isso explique essa perda de popularidade nessas camadas, né, que são captadas quando você estratifica por religião. Segundo, uma campanha midiática muito contundente de várias semanas acerca da temática de Israel, que é uma temática importante para os evangélicos, porque eles fazem uma associação entre o Primeiro Testamento e a ortodoxia, né, um maior apego aos dogmas religiosos. E, por fim, essa questão dos ciclos políticos, que é uma queda que há nesse meio de mandato, que é uma queda natural. Acho que a gente tem que ter atenção também em quais são os gargalos de popularidade, que deixam de ser as classes altas, né? O governo está conquistando a avaliação positiva das elites, principalmente do mais de R$10 mil mensais, e continua frágil no segmento de R$3 mil a R$5 mil mensais. Esse é um segmento em que tanto a avaliação pessoal do Lula como a avaliação do governo são frágeis. E, por fim, cabe salientar que Tarcísio e Michele têm uma avaliação mais positiva nesses segmentos de 3 a 5, mas quando comparados com o Lula, perdem nas camadas mais elevadas, né, de 5 a 10 e mais de 10, mas também na camada que tem maior densidade eleitoral, que é aquela até R$2 mil por mês. Aira Goulart, muito obrigado pela presença aqui, mais uma vez, pela gentileza. Agora sim, boa noite e até a próxima.
Eu que agradeço. Boa noite a todos.